Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos a mais um momento de meditação na palavra do Senhor e que esta palavra possa abençoar o seu dia, esse mês de outubro, onde nós estamos estudando, meditando sobre a plenitude do Espírito. O Espírito Santo de Deus que foi nos enviado pelo Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que quando o Senhor Jesus ele encerra o seu ministério aqui na terra, ele faz uma promessa aos seus discípulos. Ele diz que ele estaria voltando ao Pai, mas não nos deixaria só. Ele nos enviaria o Espírito Santo de Deus e esse estaria conosco todos os dias. Então nós sabemos que a pessoa do Espírito Santo de Deus, ele tem os seus atributos muito bem definidos na vida do cristão. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele tem sobre as nossas vidas a função de consolador, conselheiro, de guia. E ele é quem distribui os dons espirituais, mas também ele produz em nós o fruto do Espírito. E em Gálatas, no capítulo 5, Paulo vai falar sobre o desenvolvimento do fruto do Espírito de Deus em nós. E no versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então nós sabemos que esta obra redentora do Senhor Jesus nas nossas vidas tem a função de nos tornar alguém melhor, de nos tornar alguém mais parecido com o Senhor Jesus. Então, no momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, que nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, este é o momento que o Espírito Santo de Deus vem fazer morada nas nossas vidas. E diante desses atributos, ele começa uma obra. Nós começamos a ser trabalhados, moldados, motivados a sermos aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos na nossa vida. E quando fala sobre o fruto do Espírito, muitos dizem os frutos, né? Mas a palavra do Senhor vai dizer que é o fruto. Ele tem consigo as suas características. E é interessante pensarmos nas características do fruto do Espírito Santo de Deus, que ele tem a função de ser desenvolvido nas nossas vidas. Aquilo que provavelmente, muitas vezes, naturalmente, nós não seríamos. Aquilo que nós precisamos para viver uma vida socialmente falando, uma vida no contexto familiar, é através do fruto do Espírito sendo desenvolvido em nós que isso se torna uma realidade. No mundo natural, o fruto maduro, ele é muito mais saboroso. Então, nesse contexto, é da mesma maneira. Nós precisamos desenvolver essa maturidade para que possamos viver essa graça da parte do Senhor. E o fruto do Espírito, ele é desenvolvido justamente para os relacionamentos. Muitas vezes, dentro de relacionamentos que não são os principais, relacionamentos de trabalho, quando nós estamos vivendo uma vida aí fora, muitas vezes pode até parecer que nós somos uma pessoa calma, que nós somos uma pessoa que transbordamos o amor, a alegria, temos essa paz, longanimidade. Mas e dentro do nosso lar? E no contexto da nossa família? Nós entendemos que é dentro do nosso lar que nós somos desafiados por Deus a desenvolver as características do fruto do Espírito. É ali, nas situações do dia a dia, é ali nos confrontos de um relacionamento mais íntimo, mais acalorado, que nós somos desafiados a mostrar se esse fruto está sendo desenvolvido ou não nas nossas vidas. Essa obra interna, ela é feita de uma forma que a cada dia Deus vai nos dando oportunidade, através dos relacionamentos, de nos moldarmos e de nós buscarmos amadurecer em nós essas características do fruto.
E nós vemos que ele vai além, ele fala sobre a fidelidade nos relacionamentos, ele fala sobre a mansidão. E algo que me chama muita atenção diante dessas 9 características do fruto do Espírito é o último, que fala que nós devemos ter domínio próprio. Então, quando muitas vezes naturalmente nós não conseguimos segurar a nossa natureza, não temos desculpa diante de Deus. Quando muitas vezes a vontade é de explodir contra algumas situações, se naturalmente ainda não foi desenvolvido em nós todas essas características sobre a bondade, a longanimidade, nós temos que colocar em ação este domínio próprio, que é realmente deixar que as nossas emoções não estejam regendo as nossas vidas e as nossas atitudes, porque, na verdade, bem sabemos os problemas oriundos de uma atitude explosiva, de uma atitude de falar sem pensar, de não colocarmos um tempero na forma com que nos relacionamos dentro do nosso lar, com a nossa esposa, com filhos. Então, é diante desses desafios que nós temos a graça de saber que não estamos só. Então, o Espírito Santo de Deus, que muitos sempre buscam esse entendimento de se desenvolver nos dons, é muito bom, é importante, principalmente em contextos ministeriais, estar atuando, desenvolvendo nos dons espirituais, é uma bênção. Porém, se nós não mostrarmos no nosso dia a dia, dentro do nosso lar, na vida familiar das pessoas que nos conhecem tão bem, se o fruto do Espírito não for uma realidade, nós precisamos dar um passinho atrás. Nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus nos foi enviado, então não há desculpas, mas que nós precisamos sim pedir: Espírito Santo de Deus, faça essa obra interna dentro de mim, me capacita a ser este alguém que naturalmente eu não consigo ser. Desenvolva dentro de mim esses atributos, essas características, para que eu seja um excelente marido, para que eu seja um excelente pai, um excelente filho. E com certeza o Espírito Santo de Deus, que nos foi enviado com este propósito, é o maior interessado a trabalhar isso em você. Então peça sempre a Deus: desenvolva em mim o fruto do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente a sua casa, abençoe o seu relacionamento familiar e que em todos os momentos você veja como uma oportunidade de Deus te moldar, de Deus transformar situações e fazer aí do seu lar, do meu lar, um pedacinho do céu. Um lugar onde a paz, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a alegria, a amor, a mansidão e a domínio próprio. Que Deus em Cristo te abençoe, guarde, abençoe o seu lar, a sua família. Um grande abraço.